Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eurípides, da IAB Avivamento Bíblico em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E eu quero falar com você nessa oportunidade, dando abertura nesse mês de outubro de 2021, falando sobre fé e família. Nós precisamos viver uma fé sólida, legítima e bem alicerçada na Palavra de Deus, no Cristo vivo, Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos, por meio dessa fé em Cristo Jesus, demonstrar a nossa fé em família, pensando na família nuclear, a família extensiva, a família espiritual, a igreja, de modo que, enquanto família, nós possamos demonstrar na prática, com obras, o fruto do Espírito, a nossa vida cristã de fé, para que não fique em uma fé simplória, teórica, de palavras, e não tenha nenhum efeito prático e real que demonstre aplicabilidade na família e na vida individual das pessoas. A fé e família é um assunto muito propício para esse tempo. Eu quero compartilhar com você um texto sagrado que está em Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17, que nos diz o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Amém. Observe bem que a palavra de Deus está nos falando que a fé sem obras é morta. E é nesse tema que eu falo com você hoje. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, verso 8, dizendo que a salvação é pela graça, mediante a fé, que não vem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então, às vezes fazem-se confusão quando se lê Tiago, capítulo 2, falando que a fé sem obras é morta. Como que alguém pode se salvar sem uma fé com obras? E pode parecer contradição o que diz o apóstolo Paulo e o que diz Tiago, mas não. Na verdade, os dois estão concordando que a fé é dom de Deus para a nossa vida prática em Deus e em sociedade, começando pela família. E Tiago reforça, então, completando, que essa fé ela não pode ser no campo da artificialidade, da contemplação, da teoria, apenas da fala, mas precisa ter prática, precisa haver atitude, tem que haver obras. Essa fé tem que produzir fruto, que é bem isso também que diz aos Gálatas capítulo 5, que fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor, um amor que tem várias características, como paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança, e sem as quais ninguém verá o Senhor. Então são fruto do Espírito, que está ligado ao Espírito, e a fé está ligada nesse fruto. Então é preciso ter benignidade, é preciso ter misericórdia, é preciso ter benevolência, é preciso ter bondade, é preciso ter ação prática, concreta. Então Tiago está reforçando essa verdade.
Então, algumas perguntas nós precisamos fazer para nós mesmos, né? Como que está a nossa ajuda, a nossa generosidade, a nossa ação benevolente diante da necessidade do outro, né? Dentro da família, quando a esposa tem alguma necessidade, como que o esposo vê essa necessidade dela? Ele tem uma fé prática, concreta, para buscar suprir a necessidade da esposa? E ao contrário também, né? De repente, seu esposo precisa de uma ajuda, de um apoio, e a esposa pode ajudar em alguma parte, até financeiro, né? Porque a parte que as pessoas têm mais dificuldade de lidar é as finanças, né? Mas graças a Deus a gente vê que muita gente já está usando essa fé prática, né? Dentro de casa. A esposa muitas vezes ajudando o marido, às vezes no momento de crise, de escassez, de desemprego do marido, a esposa trabalha e supra a necessidade do lar, ajuda o esposo no cuidado com a família, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque são mulheres de fé de verdade, fé prática, concreta, né? E que ajuda o esposo, o marido, né? Então, quando vê necessidade dos filhos, né? E o pai ou a mãe pode ajudar, né? Pode suprir, né? Essa fé que diz que temos no Senhor Jesus, em Deus, como igreja, como cristão. Será que há uma fé prática que a gente realmente prioriza suprir algumas necessidades básicas dos filhos, né? E ao contrário também, né? Os filhos que vê necessidade dos pais, muitas vezes, que estão desempregados ou doentes, ou precisando de uma ajuda, de um apoio, né? Financeiro ou ajuda em casa, né? Como que esse jovem, né? Esse filho, essa filha, age a sua fé, né? Então, esse campo da fé, no campo da religiosidade, não serve para nada, é uma fé morta. Mas quando essa fé tem uma prática concreta de ajuda, de auxílio, de generosidade, de benevolência, de apoio, de comprometimento, essa fé ela tem fundamento, né? Ela é concreta, ela é real, ela é verdadeira, porque ela aparece, ela tem demonstração de atitude, né? Quando você, como família, né? Você vê a família do outro precisando de ajuda, de apoio, fica só nas palavras, né? Deus te abençoe, né? Deus te ajude, né? Vamos orar. Claro que nós vamos orar, que tem situações que precisam de milagre, intervenção de Deus, né? Claro, sempre, né? Mas o que o texto da palavra diz que nós precisamos demonstrar a nossa fé, fazer alguma coisa. Talvez não pode fazer muito, mas faça alguma coisa. Lembra do milagre que Jesus fez, da multiplicação de pães e peixes? 5 pães, né, e 2 peixinhos. Ele alimentou ali quase 5.000 pessoas, né? Então, mas como que Jesus fez isso, né? Então, teve lá um menino que ofereceu, né, os 5 pães e os 2 peixinhos que ele tinha, né? Então, alguém fez alguma coisa, alguém teve uma atitude, uma demonstração de fé. Vou colocar na mão de Jesus, né, para que ele faça o que nós não conseguimos fazer. Então, quem sabe alguém está precisando de uma ajuda e como que a gente age, né? Como que a gente faz? Fica só nas palavras? Fica só na oração? Ou a gente vai fazer alguma coisa, né? A gente vai dividir o que a gente tem para socorrer o outro, né? Uma igreja está com dificuldade, né? E uma outra está suprida, né? E ela tem estrutura financeira, né? Ela pode ajudar aquela outra igreja que precisa de ajuda, né? Como que família, igreja é família, né? Igreja é família. Jesus tem uma só igreja. Embora a gente está dividido em congregações, né, com pastoreios, né, distintos, né, cada pastor numa congregação, mas a igreja de Jesus é uma só, uma igreja que está bem suprida e com condições de ajudar a outra igreja que está carente, precisando de socorro. Como que essa família, igreja age, né? É uma fé prática, concreta, ou será que é no campo da religiosidade? E a palavra de Deus, ela é muito firme e forte e ela chama a atenção da gente. Pense nisso, que sejamos uma família com uma fé concreta, prática, demonstrativa, aplicada para glorificar o nome do Senhor e não uma fé morta. Deus abençoe você e acompanhe aí os vídeos diários sobre fé e família durante todo o mês. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.